CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Estamos reiniciando a semana, e dando continuidade ao estudo das obras de Leon Denis, o livro No Invisível. Então, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho e fazer a prece para a gente iniciar o estudo. Capítulo 5. Bem-aventurados aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que tendes fome agora, porque sereis saciados. Felizes sois vós que chorais, porque rireis. Lucas, o anterior, Mateus. Então, que Jesus abençoe a todos nós nessa manhã de estudos. Rogamos o auxílio, a inspiração do nosso Leon Denis, que escreveu esta obra que iremos estudar. Agradecemos desde já a ele e a todos os benfeitores aqui presentes. Que seja em nome do altivo, diretor da nossa casa, em nome dos guias que sustentam a nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, de Leon Denis, de Allan Kardec, em teu nome, Senhor. Mas acima de tudo, em nome de Deus, é que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Nós paramos aqui, estamos terminando o livro, Mediunidade Gloriosa. Quer dizer, quando a gente cumpre com o nosso mandato mediúnico. Aí diz aqui, Leon Denis, tem que ler, essa aqui tem que ler bastante, né? O gênio, achou aí, Sandra? Achou? O gênio, dissemos, é uma mediunidade. Os homens de gênio são médiuns em graus diversos, em ordens diferentes. Interessante isso, né? O homem de gênio é um médium. Eu, como fui da FAB, a gloriosa FAB, aprendi a gostar de Santos Dumont, admirar Santos Dumont. Um homem de gênio, né? Um homem de gênio. Tinha que pensar mesmo naquilo. Agora, ele estava sozinho? Não estava. Por quê? Olha o avanço que a humanidade teve com a invenção do avião. Olha o avanço. Né? Santos Dumont teve lá os problemas dele. Isso é coisa do homem mesmo. Mas que ele tinha um gênio, tinha. Né? Quantos artistas, né, trazem coisas belíssimas e ao mesmo tempo traz coisas feias, tem uma vida. Homem de gênio. Às vezes não sabe lidar com isso, não sabe lidar com esses espíritos. Ele continua. Há nas suas faculdades não apenas uma grande variedade de formas. Esse espirro aqui é sagrado, né? Não dá mais espirro. Desculpem. Então, não há nas suas faculdades não apenas uma grande variedade de formas, mas também uma gradação e uma hierarquia, como em todos os domínios da natureza e da vida. Os homens de gênio, voluntariamente ou não, conscientemente ou não, estão em relação com o além. Recebem-lhe os poderosos eflúvios. Inspiradores invisíveis os assistem e colaboram em suas obras. Vamos ver um grande homem de gênio, Allan Kardec. Né? O professor Hippolyte Léon Denisard era um poliglota. Professor, fundou uma escola semelhante à escola de Pestalozzi.
Quando Pestalozzi, o grande educador, precisava se afastar, era Kardec que tocava a obra dele. E é um homem de gênio. E como ele foi inspirado, hein? E Allan Kardec não era médium ostensivo, hein? Não era médium ostensivo, ele não via os espíritos, ele não ouvia os espíritos, ele não tinha psicografia, ele não tinha. E olha o trabalho que ele trouxe. Confiando. E olha a inspiração que ele não tinha. Médium inspirado. E o que ele precisava ouvir do mundo espiritual vinha através de outros médiuns, não através dele. Um homem de gênio. Vamos lá. Acrescentarei que o gênio é uma mediunidade dolorosa. Nós o vimos, os maiores médiuns têm sido os maiores mártires. A morte de Sócrates, o suplício de Jesus, a fogueira de Joana d'Arc, são alguns desses calvários redentores que dominam a história, grandes gênios da humanidade. Agora, Jesus tinha tudo quanto era mediunidade, né? Joana d'Arc também, ela ouvia as vozes, ela ouvia os espíritos, ela via e ouvia. Sócrates também. Sócrates, pela ignorância daqueles que o cercaram, obrigaram ele a se matar, né? A tomar o veneno, a cicuta. Você não tem medo de morrer? Não. Eles não vão matar meu corpo. Eles não vão matar minha alma, vão matar meu corpo. Um homem inspirado. Todos os grandes homens têm sofrido. Eles têm sido, segundo uma palavra célebre, ilustres perseguidos. Todo homem que se eleva, isola-se, e o homem isolado sofre. É incompreendido. Um belo livro para se escrever seria aquele que dos infortúnios do gênio veríamos quanto foi doloroso o destino de todos os cristos desse mundo. Orfeu dilacerado pelas bacantes, Moisés enterrado vivo, talvez sobre o Nebo, Isaías cerrado pelo meio do corpo, Sócrates envenenado pela cicuta, Colombo acorrentado como um malfeitor, Tasso enclausurado como loucos, Dante errando através dos exílios, Milton pobre como Jó e cego como Homero, Camões agonizando numa cama tosca de hospital, os grandes inventores, Galileu encarcerado pela Inquisição, Salomão de Caus, Bernard Pellice, Jane Fulton e tantos outros tratados como insensatos. Loucura sublime como a de Jesus, que Herodes faz coroar de espinhos e revestir com um manto de púrpura em sinal de rebaixamento. Assim é a história do gênio da humanidade. Há aí leis misteriosas, outrora conhecidas pelos sábios, agora esquecidas, e que a ciência espiritualista contemporânea deve reconstituir através de um longo trabalho e entre muitas contradições. Muito é a punição dos povos, reconquistar ao preço dos seus suores, através do seu sangue, de suas lágrimas, as verdades perdidas e as revelações esquecidas. Mas retornaremos ao estudo psíquico do gênio. Então ele falou do sofrimento desses grandes gênios. Mas Leon Denis também foi um grande gênio. Ele escrevia. A gente, quando estuda Dona Ivone, no Devassando o Invisível, ou Recordações da Mediunidade, é um estudo que eu recomendo os médios virem estudar. Quinta-feira à tarde, 5 horas, a gente estuda. A gente está terminando o Devassando o Invisível e vamos terminar amanhã, ou aqui nessa quinta, e reiniciaremos com Recordações da Mediunidade. Leon Denis, nesse livro aqui, também trata da mediunidade. E nós, médios, precisamos conhecer um pouco mais sobre mediunidade, a experiência desses espíritos. Então ela diz
que cada médium, cada espírito, o espírito coloca ali as suas características. Quando ela fala de Vitor Hugo, que vem escrever através dela, dentre outros espíritos, mas eu quero chegar em Leon Denis. O que importa é isso. Ela diz que Leon Denis não psicografou mensagem, ele não escreve livros, porque ele guarda as suas características como autor. Porque quem escreveu isso aqui foi Leon Denis, inspirado. Todos os livros de Leon Denis são de Leon Denis. Ele escreveu. E ele não quer dele, não quer passar por outro médium as suas características. As características dele. O livro Grande Enigma, que nós deveremos estudar aqui mais para frente, foi fruto de uma viagem que ele estava fazendo. Ele escutava as vozes de vez em quando, ele escutava, ele ouvia. Então ele estava num navio, vendo a beleza do céu estrelado à noite, né, o mar. Ele descreve as ondas do mar como lençol cintilante, né, uma linguagem poética bela dele escrever, que só ele sabe escrever, o seu estilo. Essa é a palavra, ele tem o estilo dele. E eu não quis passar através de médium. Ele vê as montanhas ao longe e ele escuta a voz dizendo assim: vai, escreve um livro, escreve sobre tudo isso que você está vendo, nós vamos te ajudar, nós vamos te inspirar, vai. Aí ele escreve o livro O Grande Enigma, que ele vê e ele coloca Deus na natureza, Deus nas estrelas do céu, no infinito, quando ele vê o mar belo, nas montanhas cobertas de neve ao longe. Então é a sensibilidade do autor, né? A sensibilidade do espírito, e sendo inspirado. Ele não colocou o nome dele aqui, mas ele é um desses gênios que, graças a Deus, está conosco aqui na casa, nos inspirando. O gênio é uma mediunidade. Há nele o caráter essencial, que é a intermitência. Na verdade, ele está falando que o gênio é sempre inspirado. Ele está falando que o gênio é uma mediunidade, mas é a inspiração que vem através do gênio. Você vê, tem muitos espíritos que não aguentam isso, não tem força. Você vê um Cazuza, por exemplo, as músicas belíssimas, né? Mas olha a vida que ele levou, não aguenta. Aquele outro também, o Renato Russo, belíssimas letras da música, mas não sabe lidar com essa situação, não aguenta. São espíritos que estão enxergando lá na frente e não tem força, não conseguiu ter forças para aguentar toda essa pressão, que é muita pressão. Tá encarnado não é fácil. Não é fácil. A gente admira muito esses espíritos porque eles venceram. Você vê, Allan Kardec, o gênio, como nós dissemos aqui. Aí ele pergunta ao espírito guia dele lá: eu poderia falir? Qual foi a resposta? Sim, poderia. E se isso acontecesse? Já teria outro preparado para o teu lugar. Porque quando você vem para o corpo físico, você esquece o passado. E você tem que ter muita força, muita vontade para vencer isso, vencer esse esquecimento. Então Allan Kardec é um espírito bom. É um espírito bom. Né? Tem aquelas categorias lá dos bons espíritos, mas ele poderia dizer: não vou fazer. Então ele começou a pesquisar com 54 anos. Eu vim para cá também com 59, né? 58. Com 54 anos. Ele poderia dizer:
Não vou fazer, não me interessa. Tinha outro já preparado. A gente imagina que fosse Leon Denis. Agora, quando algo tem que vir mesmo e não pode ter falha, aí manda um espírito que não vai falir. Por exemplo, Jesus. É para falar de amor? Tem que ser eu mesmo. Não posso mandar ninguém. Tem que ser eu. Eu vou lá, vou falar, vou exemplificar e não vou deixar dúvida nenhuma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí vem Jesus. Aí vem o gênio dos gênios, o nosso mestre. Mas, quando tem coisas que ele não precisa vir, né? Ele também não pode fazer tudo. Ele via um Napoleão Bonaparte, ele via um Allan Kardec que vence, um Napoleão que deu seus tropeços, e por aí vai. Aí no campo das artes, das artes está a música, escultura, pintura, no campo da filosofia, no campo da ciência, ele vem vendo seus gênios. O Napoleão dá uma eu não tenho aqui, eu tinha deixado aqui uma mensagem através daquele espírito Fernando de Lacerda, uma mensagem. Está naquele livro, você tem aí? A Caminho da Luz. E lá para as tantas, tem que eu distribuir até essa mensagem falando aqui no outro dia. Tem? Mas vamos lá, o que eu quero falar está na minha cabeça. O Fernando de Lacerda estava escrevendo lá a mensagem de Napoleão Bonaparte. Lá para as tantas, quando a gente estudar aqui no livro dos médios sobre a psicografia, eu vou pegar essa mensagem, que ela é interessante para a gente analisar e aprender. O lápis para, a mão para de escrever. E ele pensa que o espírito foi embora. Aí ele diz assim: estás ainda aí, eleito de Deus. O Fernando de Lacerda, o médio português, ele diz assim: estás ainda aí, eleito de Deus. Chamou Napoleão de eleito. E Napoleão Bonaparte responde assim: eleito não, escolhido. Escolhido. Aí o Fernando de Lacerda pergunta: mas não é a mesma coisa? Napoleão responde: não. O eleito, aí ele vai dizer quem é eleito, quem foi escolhido. Escolhido fui eu. Escolhido foi César, escolhido foi Alexandre, César, e foi dizendo desses homens comuns. O escolhido, ele vem para trazer a paz através da força. O eleito não. O eleito vem trazer a paz através do amor. Eleito um só, eleito foi Jesus. Nós outros escolhidos. Ele faz uma analogia belíssima, belíssima. Então o eleito, todo eleito é escolhido, mas nem todo escolhido é eleito. Aí esses homens de gênio, eles podem falir, porque eles não são perfeitos. Eles podem falir. A gente estudando aqui, a gente não está com a apostila, pena que você não leu a apostila, mas você pode comprar a apostila do Comp para você ir lendo e analisando. Mas isso está no livro do André Luiz, dos Mensageiros, nós já estudamos aqui. Aqueles médiums que faliram. E o médium ouvia o espírito, via o espírito, escrevia, olhava para você, via 2, 3, 4 vidas lá atrás. E voltaram todos falidos. Porque raros são aqueles que vencem na mediunidade. Ele está falando aqui não da mediunidade ostensiva, ele está falando da mediunidade intuitiva, que é a mediunidade oculta, da inspirativa, a inspiração. Você vê aquela música, por exemplo, ando devagar, né?
do Almissata. Ele falou que escreveu num guardanapo, em 5 minutos. Ele diz assim, foi uma psicografia. Se for psicografia mesmo, é uma mediunidade extensiva, mas pode ter sido, eu creio que tenha sido, a inspiração veio muito claro na cabeça dele e escreveu uma letra belíssima, né? Ele falou dos grandes homens de gênio, não falou o nome dele, nós colocamos aqui, Leon Denis. Ele escreveu essa obra, ele escreveu o grande enigma naquelas circunstâncias que a gente acabou de dizer, escreveu o Problema do Ser, Joana d'Arc, o Médium, e tantas outras obras que a gente vai estudando aqui uma por uma devagarzinho. Tudo bem até aí? E aí, você foi eleita ou escolhida? Pois é. Uma hora, no momento, eu vou ler essa mensagem aqui. Tá? O gênio é uma mediunidade. Há nele o caráter essencial, que é a intermitência. Um homem superior nunca o é no estado habitual. O sublime, em jato contínuo, faria entourar o cérebro. Os homens de gênio têm às vezes repousos comuns. Há até os que só foram inspirados mais de uma vez em sua vida. Eles escreveram uma obra imortal, depois repousaram. Como foi Dante de Alighieri, que ele colocou aqui, que escreveu a Divina Comédia, não é? Vocês sabem que é a Divina Comédia, aí o Dante Alighieri, né? Numerosos exemplos o demonstram. A mediunidade genial se assemelha à mediunidade de incorporação. Ela é precedida por uma espécie de transe a que chamamos justamente o tormento da inspiração, o mens divino. Então tudo isso, mesmo a inspiração, há um transe. Vocês sabem o que é o transe? O que é o transe então? Você que está dizendo com a cabeça assim. O que é o transe? Vou passar para quem está em casa. Ela está dizendo que o transe é algo assim, ó. É algo assim, você fica. Então o transe é o afastamento do perispírito do corpo físico, em que a alma ela vai entrar em contato com o mundo superior ou inferior. Então, em toda mediunidade, precede o transe. Esse afastamento do perispírito, que o espírito está com o seu perispírito, do corpo físico. Esse afastamento pode ser pequeno, pode ser muito grande. Há um grau do transe. Então, no estado de transe, já que ela fez assim, vamos fazer assim, vamos imaginar aqui uma linha imaginária. A gente está aqui no estado normal. Quando você entra em transe, você faz assim, ou assim. Então, esse pico, vou chamar de pico positivo ou pico negativo. Aqui com o pico negativo, você está entrando em contato com as forças inferiores. Aqui você entra em contato com as forças superiores. Quando você sai do seu estado normal, entra em transe. O transe nada mais é do que o afastamento do corpo físico. Você se afasta num grau qualquer. Fala. Nós estudamos bem isso aqui. Leon Denis explicou isso aqui lá atrás. Isso tem a ver com a característica do médium e com a necessidade do trabalho. Com a necessidade do trabalho. E como é que o médium está naquele dia? Se o médium não estiver bem, ele vem para o trabalho e não estiver muito bem, ele vai ser usado de acordo com as suas possibilidades. Pode ser. Aí ele vai pegar a intuição. O médium de incorporação, a incorporação não é uma coisa comum, não. Ela é rara. A psicofonia também não é uma coisa comum. É que a gente generaliza, médium de incorporação, médium de incorporação. Mas ali tem, a maioria é intuitivo. Existe o médium de incorporação. E na verdade, essa palavra incorporação, quem fala é Kardec. Quem fala é Leon Denis. Kardec não fala em médium de incorporação. Ele fala na possessão. Mas a possessão
dá uma ideia de que seu corpo foi violentamente domado. E na verdade o que há é uma concessão do médium. O médium se deixa ser tomado. Então a palavra mais correta é realmente a incorporação. Existe a possessão, sim, né? Que é incorporação, mas a palavra mais adequada é essa. E o que não é comum, não. Entenderam? Entendeu? Mas a hipnose, ela está falando da hipnose. A hipnose, o hipnotismo foi aceito pela ciência, enquanto o magnetismo não. O hipnotismo é um nome diferente para o magnetismo. O princípio é o mesmo. Na hipnose há a sugestão. Você é sugestionado. Você é magnetizado e é sugestionado. Então a hipnose não é mediunidade. Há ali uma sugestão. E nessa sugestão, o que há é a manifestação, dependendo da sugestão, é a sugestão anímica. É da alma. Animismo é da própria alma. É a alma do médium que fala. Entendeu? Agora, você pode, através do magnetismo, também facilitar o sonambulismo, a incorporação. Você pode facilitar. Se o médium trouxer as características da incorporação, ele vai incorporar. Você pode. Agora, com hipnotismo como a sugestão, por exemplo, há hipnose para fazer canal dentário. Imagina você fazer um canal e não tomar a injeção. Tomando a injeção já é ruim, né? Se o dentista vir, não, eu vou fazer aqui. Não, pode dar aí a picadinha, que é só isso. Aí entra também, olha só, a tua vontade, a sua vontade influencia. Então você vai colocar ali já uma barreira para não ser hipnotizado. Entendeu? Então vamos lá. Bem curtinho, porque a pessoa precisa saber. Quando ela entra para a faculdade, se ela está dentro da faculdade, o jovem tem que morar no alojamento. E ela foi decidir ela no alojamento. Aí, quando ela estava estudando, de repente, ela começou a ficar estranha. Os próprios colegas começaram a ver. Ela era calminha, tranquila. Ela começou a ser agressiva, dar respostas agressivas. Aí, um certo dia, ela estava com o namorado, ela pegou do nada uma cadeira, mandou em cima dele, de que ele chamar a polícia ao hospital para levar ela. Aí chamaram os pais, né? Foi chamar os pais da faculdade, e ela agressiva, nenhuma medicação atuava no medicamento. Bora, Jussara, encurta a conversa. A faculdade rejeitou, ela foi para casa da quebrava tudo dentro de casa. O nome dela se jogava contra a parede, a outra era linda. No final, ela não estava. Tá, o que aconteceu com ela? Morreu. Que ela era jogada contra as paredes, chamaram. A Jussara contou uma história aqui que eu tenho que contar aqui. Olha como é que a história vai ser resumida. A Jussara está contando uma história que a menina na faculdade, ela perdeu a noção, agrediu o namorado, foi chamar a polícia, os remédios não faziam solução, e o final da história é que ela morreu. O que tem a ver isso aqui com o estudo? Ela estava possuída. Ela estava possuída, ela estava incorporada. Tá. E eles chamaram vários religiosos para que orassem. Pois é. Nós já vimos aqui várias pessoas incorporadas, alguns viram até essa semana, alguém vir para cá, deu trabalho. Nós tentamos socorrer na casa da pessoa, não conseguimos, vimos que ali não ia dar
não ia atingir os objetivos. A pessoa foi trazida para cá muito contra gosto. Usei toda a minha força física para isso. Olha que eu sou grande, hein? E mais 2 pessoas. Veio, foi tratado convenientemente e saiu bem. Então essas questões são complexas, porque tirar espírito de uma pessoa não é simples. E outra coisa, o médium, ele tem que ter muita segurança e confiança no mundo espiritual, porque na verdade quem faz esse trabalho são os espíritos. Eles é que fazem esse trabalho. Então eu não posso dizer que vou tirar o espírito de você. Eu não. E eu só vou na sua casa se a direção da casa espírita, o altivo, autorizar. Quem sou eu para ir dar passe em gente incorporada? Quebra e junta gente e ele derruba todo mundo, fica com uma força descomunal. E se bobear, pode vir até ter um problema mais sério, desencarnar, né? Bater com a cabeça, enfim. Então vamos lá. Numerosos exemplos o demonstram. A mediunidade genial se assemelha à mediunidade de incorporação. Ela é precedida por uma espécie de transe, o que chamamos justamente o tormento da inspiração, o mens divino. Não penetra impunemente no ser mortal. Impõe-se-lhe, de alguma sorte, pela violência. Uma espécie de febre, um frêmito sagrado, fazem estremecer aquele que o espírito vem visitar. Sinais, transportes semelhantes àqueles que agitavam a pítia sobre seu tripé. Não sei o que é pítia. Anunciam a chegada do Deus. Todos os agentes inspirados, poetas, oradores, músicos, artistas, conheceram essa experimentação sibilina. Pítia deve ser de pitonísia. Sibilina vem de sibila, significa médiums, tá? Alguns até morreram por causa dela. Olha aí, Jussara. Alguns até morreram por causa dela. Rafael foi consumido por ela, na flor da idade. Há jovens predestinados, cujo envoltório muito frágil não pôde suportar o poder das inspirações sobre-humanas. Olha aí, aquilo que a gente falou. Há jovens frágeis e que não souberam, não conseguiram suportar o peso, não conseguiram suportar o poder das inspirações sobre-humanas. A gente deu o exemplo de alguns jovens aqui muito inspirados no campo da música, no campo das artes, a gente vê. Aí vinha a falir. E que caíram na aurora inicial de seu gênio, como a flor delicada que o primeiro raio de sol mata. Tudo bem? Tudo bem até aí? A igreja admite essa doutrina. Ela ensina que entre seus autores sagrados, uns são diretamente inspirados, como os profetas, os outros simplesmente assistidos. Profeta significa médium também. A palavra profeta na antiguidade significava médium. Hoje a gente chama de médium. Aí você vê traduções tendenciosas da Bíblia, do Novo Testamento, chamando, quando é uma coisa positiva, chama de profeta. Quando é algo negativo, chama de médium. Justamente para denegrir o trabalho dos médiuns, nossos trabalhos. A igreja, acho que é aqui, né? Lembremos a esse respeito o que expusemos em outra parte. A igreja foi espírita durante os 3 primeiros séculos. Olha o que Leão Denis está falando aqui. A igreja foi espírita durante os 3 primeiros séculos. Vocês devem ler o livro Cristianismo e Espiritismo, de Leão Denis. É muito bom. Vocês vão entender a história da igreja. Por que isso? Porque ali os primeiros cristãos, eles tinham as manifestações espirituais. Os espíritos falavam através dos apóstolos, através de Pedro, de Paulo. Eles faziam as curas. Eles orientavam
os primeiros cristãos. Depois de 3 séculos, foi institucionalizado o cristianismo. Deixou de ser aqueles cristãos primitivos e passou a se chamar catolicismo. Aí se juntou a Roma e fizeram então a Igreja Católica Apostólica Romana, com força, com poder, dominando a todos. E até hoje ainda tem muita força. Força política, econômica, né? Então, como ele está dizendo, nos 3 primeiros séculos a igreja foi espírita, porque tinha tudo que a gente faz aqui no centro espírita. O homem é que desvirtuou isso. O homem é que desvirtuou. Está entendendo, Bruna? Então vamos lá. As epístolas de São Paulo e os livros do Atos dos Apóstolos são manuais clássicos de mediunidade. Paulo sempre inspirado. E quem foi que inspirou Paulo a essas cartas? Vocês sabem? Foi Estevão. O mesmo que ele mandou apedrejar, que era irmão de Abigail, a mulher que ele amou demais e nunca esqueceu. Ele levou para sempre, ele ficou sozinho, guardando o amor dele, Abigail. Quando ele entendeu que ele errou, ele saiu do farisaísmo e se tornou cristão. E essa palavra cristão, quem trouxe foi Lucas, que conheceu Paulo de Tarso. Foi Lucas, sabiam disso? Porque eles eram chamados homens do caminho, por causa de Pedro, da igreja do caminho. E Lucas sugeriu, Lucas era médico, ele sugeriu que se chamasse os seguidores de Cristo de cristão. E Paulo gostou da ideia. Aí ele falou com os apóstolos, eles também gostaram da ideia e passaram a ser chamados cristãos. Então as epístolas de Paulo, Atos dos Apóstolos, foi todo inspirado por Estevão. Estevão falou isso para ele já não podia ir mais às igrejas, que ele saiu, ele viajava a pé, às vezes pegava um navio, foi fundando as igrejas fora da Palestina. E o momento que ele não podia então alugar, Estevão aparece para ele e diz: escreve. Por que você não escreve uma carta às igrejas? E vai consolidando através das cartas. Eu vou te ajudar, eu vou te inspirar. Olha aí. Então é o que ele está dizendo aqui. A igreja foi inspirada durante os 3 primeiros séculos. As epístolas de São Paulo e os livros de Atos dos Apóstolos são manuais clássicos da mediunidade. Por isso, foi Estevão inspirando Paulo. A teologia escolástica veio perturbar a fonte pura das inspirações, introduzindo elementos de erro na magnífica síntese da doutrina hierática das primeiras idades cristãs. Então, a teologia escolásticas eclesiásticas, que o homem mudou, quando transformou o cristianismo em catolicismo. A obra dita Denis, o Areopágita, que eu não sei o que é isso, assim chamado porque era membro do Areópago. Areópago era o Tribunal Supremo de Atenas. Então, a obra dita Areopágita está toda impregnada de espiritismo. A vida dos santos transborda de seiva medianímica, com a qual a igreja primitiva foi preenchida pelo Cristo e seus apóstolos. Os conselhos de Paulo aos coríntios são recomendações de um chefe de grupo aos seus iniciados. Então, quando Paulo criou as igrejas, você sabe, está falando aqui da mediunidade, mas sempre é interessante aqui a história. Porque quando das perseguições do cristianismo lá na Palestina, ali principalmente em Jerusalém, toda a Palestina, principalmente em Jerusalém, Paulo diz assim, Tiago tinha sido morto, Tiago, irmão de João, foi assassinado pelos fariseus,
pelos ortodoxos. Pedro tinha fugido, tinha saído dali da igreja, ido para Jope, porque estavam atrás dele também, senão ele ia morrer. Aconselharam ele a sair dali. Paulo viu naquilo e viu o outro Tiago. Eram dois Tiago, Tiago filho de Alfeu e Tiago filho de Zebedeu. Que João e Tiago eram os filhos de Zebedeu, lembra daquela passagem? Dos filhos, a mãe dos filhos de Zebedeu, quando pediu a Jesus, Senhor, faça com que um sente à sua direita, outro à sua esquerda, quando estiverem no reino dos céus. Enfim, aí prossegue lá. Então tinha o Tiago, filho de Zebedeu, e o Alfeu. O Alfeu ele era impregnado pelas ideias judaicas. Ele não professava mais o cristianismo como o Cristo professou. Ele tinha muito medo e arraigado aos preceitos judaicos, ele começou a desviar muito o fundamento cristão, da igreja primitiva. E ele ficava na igreja do caminho, com Pedro, ele estava lá com Pedro. Quando Paulo viu aquilo tudo, Paulo disse assim, daqui a pouco não vai existir mais o Cristo. Daqui a 50 anos vão dizer que Jesus era um criminoso comum e que morreu condenado numa cruz e ninguém mais vai falar sobre isso. Ó, a visão do gênio. A visão do gênio. Aí ele disse assim, eu estou contando aqui com as minhas palavras, tá? Aí ele diz assim, isso está lá em Paulo e Estevão. Ele disse assim, vou ter que levar isso para fora da Palestina, vou levar o cristianismo aos gentios. Os gentios eram o povo não circundado, o que não eram judeus. Eu vou levar isso para os gentios, eu tenho que divulgar isso, senão o cristianismo vai morrer, vai acabar aqui. E ele vai. Ele sai dali e começa a fundar as igrejas. Ele vai para a Grécia, ele vai para Roma, ele vai para várias cidades, ao longo fora da Palestina, vai fundando as igrejas. Ele sofre muito, ele sofre perseguição por causa disso. Ele vai para outras cidades na própria Palestina divulgar o cristianismo e é perseguido. E assim ele vai. Nós estamos hoje falando do cristianismo graças a Paulo de Tarso. Graças a ele. Olha o gênio. Olha o gênio aí. Tomás de Aquino diz ter comentado essas epístolas sob o ditado do próprio apóstolo. Ele conversava com um personagem invisível durante a noite. Sua cela se enchia de uma luz estranha e seu discípulo, Reginaldo, que estava morto, voltou 3 dias depois para lhe dizer o que tinha visto no céu. Alberto, o Grande, auria sua ciência incomparável da natureza por meio da infusão medianímica. Esse conhecimento lhe foi retirado subitamente, como lhe tinha sido transmitido, e com a idade de 40 anos ele voltou a ser ignorante, como uma criança. Joaquim, Jean, seu discípulo foram instruídos, e vai contando outros casos aqui. O Evangelho Eterno, que contém o germe de toda a revelação do futuro. O século XVII, vou para outro parágrafo, também teve seus gloriosos inspirados. Pascal tinha êxtase. Malembranc escreveu A Escuridão de uma Cela Trancada. O próprio Descartes relata que seu sistema genial da dúvida metódica lhe foi revelado por uma intuição repentina que atravessou seu pensamento com a rapidez de um relâmpago. Eu não sabia disso. Ora, a filosofia cartesiana era o método cartesiano de ensinar, do simples para o mais difícil. A filosofia cartesiana, nascida assim de uma espécie de revelação medianímica, é que devemos a emancipação do pensamento moderno, a liberação do espírito humano, aprisionado há séculos da fortaleza escolástica,
verdadeira bastilha do despotismo monástico e aristotélico. O Kardec utilizou o método cartesiano para explicar a doutrina espírita. Então ele vem do simples, do fácil, do concreto, para o difícil, para o complexo, para nós abstrato ainda. É um método cartesiano. E eu não sabia que Descartes tinha sido inspirado por esse método. Interessante, né? Vamos aqui para baixo. Swedenborg, Mesmer, esses grandes iluminados do século XVII são os precursores de Mesmer, de Saint Martin, de Swedenborg, da escola de todos os apóstolos da doutrina humanitária, precedendo Allan Kardec e a escola espiritualista. Nós vamos terminar, só tem essa página aqui, nós vamos terminar hoje, tá? Mais um pedacinho aqui, vamos aqui para baixo. Assim, para concluir, o fenômeno da mediunidade preenche as idades. Então, o fenômeno mediúnico está em todas as idades da história humana, não é só no campo religioso, em todos os campos da ciência, da filosofia, das descobertas. Ele falou de Cristóvão Colombo. Esses eram médiuns. E esses homens, esses primeiros navegadores, esses eram homens mesmo. Acreditava-se que o mar, a terra era quadrada e que de repente tinha um abismo. Aí, ia para lá. E esses enfrentaram tudo isso, hein? Foram embora, só com uma bússola. Bússola e estrela. Isso aqui era navegador, né? Isso aqui era navegador. Médios. Então o fenômeno preenche todas as idades e jamais deixou de guiar a humanidade. Todas as grandes obras são filhas do além. Tudo que revolucionou o mundo do pensamento levou um progresso intelectual, nasceu de um sopro inspirador. O homem sempre foi inspirado e continua sendo inspirado, e nós continuamos sendo inspirados. A gente tem que trazer isso aqui tudo para a gente. Nós somos inspirados no dia a dia de nossas vidas. O que fazer, o que não fazer. Seja inspirado para o bem ou para o mal. Sempre somos inspirados. E a história da humanidade foi toda ela desenvolvida sob inspiração. Os grandes guerreiros, sempre. Na hierarquia das inteligências existe uma magnífica solidariedade. Os grandes inspirados transmitiram, ao longo do caminho dos séculos, a tocha da mediunidade reveladora e gloriosa. A humanidade ainda caminha à luz crepuscular dessas revelações, a claridade desses fogos acesos nos primórdios da história por esses predestinados excededores. Essa visão da história geral é grandiosa e consoladora. Ela toma a maneira e o caráter de um drama sagrado. Deus envia seu pensamento ao mundo através dos mensageiros que incessantemente descem os degraus da escada dos seres e vão levar aos homens a comunicação divina, como os astros enviam à terra através das profundezas suas irradiações sutis. Desse modo, tudo se religa no plano universal. Os mundos superiores fazem a educação dos mundos inferiores. Os espíritos celestes se fazem os instrutores das humanidades atrasadas. A ascensão dos mundos e de provas para os mundos regeneradores é o mais belo espetáculo que se pode oferecer à admiração do pensador. Isso aqui é bonito. Eu sei que é cansativo para vocês que estão sem livro, mas estão conseguindo prestar atenção? Isso é bonito demais. Esses espíritos superiores estão nos inspirando, nos ajudando no nosso progresso, no progresso da humanidade. E a doutrina espírita, ela veio para alavancar o progresso moral da humanidade, como está no livro dos Espíritos, como está no Evangelho, como está no livro dos Médiuns, para alavancar o progresso moral da humanidade. E a gente tem a mediunidade ostensiva
e a gente tem a mediunidade oculta. E somos constantemente inspirados por esses espíritos superiores, que querem o progresso moral, intelectual e moral da humanidade. Alguma pergunta? Não? Depois vou fazer pergunta aqui. Se errar, eu começo tudo de novo. Dá esperança. Te dá segurança. Eu não estou sozinho. Te dá segurança. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos soltos. Quando você analisa a vida da ótica humana, você diz assim, o mundo está um caos. A política no Brasil está para explodir aí, né? Tá um problema sério. Quando você olha do ponto de vista humano, está tudo errado, está tudo complicado. Mas se você olha para os céus, você sabe que Deus está vendo tudo isso. Jesus é o guia da humanidade. Então vamos confiar em Deus, vamos confiar em Jesus. E querem tirar Jesus do nosso seio, para mais fácil dominar. Vai dar tudo certo. Vamos confiar em Deus, vamos fazer a nossa parte. Vamos votar corretamente, vamos estudar as situações e saber qual é o melhor caminho. Não, peguei o campo da política, não anular o nosso voto, não jogar o nosso voto no lixo e não escolher o candidato certo. Analisar, pensar. Deus está no comando, como dizem os evangélicos, né? Esses têm fé. Deus está no comando e confiam. A gente estuda e vê que tem muita gente sem fé, né? Homem de pouca fé. Vamos lá. Desde as esferas mais elevadas e mais brilhantes, até as regiões mais obscuras e mais baixas, desde os espíritos mais radiosos até os homens mais grosseiros, o pensamento divino desce numa cascata de luz e numa efusão de amor. Através dessa doutrina, ou melhor, através dessa visão da solidariedade intelectual dos seres, compreendemos tudo o que devemos, o que outros escolherão melhor ainda no futuro. Esses pensamentos devem nos inspirar uma piedade reconhecida pelos mortos augustos que têm assegurado o nosso progresso no mundo. Olha, esse pensamento está mandando valorizar os mortos augustos. Os mortos elevados, os mortos pensadores, que nos inspiram. Então, no campo da filosofia, Sócrates continua vivo, Platão continua vivo, Jesus, acima de tudo, está vivo. E tantos outros espíritos. Nós admiramos muito o Altivo, botamos o nome da casa, o nome do Altivo, ele está vivo. André Luiz, o Dr. Bezerra, olha quantos espíritos, a Dona Ivone, nos inspirando, nos ajudando. Os nossos entes queridos, os nossos amores, que têm hoje uma visão diferente da vida, vendo a vida espiritual e vendo a vida humana, nos inspirando, nos ajudando. Ó, é esperançoso, né? É consolador e nos dá segurança. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Não tenham dúvidas, nós não estamos sozinhos. E tem um plano divino, tem um plano superior. Tudo cresce, tudo se desenvolve, tudo na natureza, tudo se transforma para a elevação. O planeta Terra está no momento de transformação, de transição, se tornará um planeta melhor. Nós nos tornaremos criaturas melhores. Nós fomos criados para sermos felizes e vamos conseguir. Alguma pergunta? Estou passando otimismo para vocês? Não, é Leon Denis que está passando. Só estou interpretando o que ele está falando aqui. Vamos lá, está terminando. Através dessa doutrina, ou melhor, através dessa visão da solidariedade intelectual dos seres, olha, a solidariedade entre os seres
a doutrina espírita não estuda a existência dos espíritos e a relação conosco. Então essa relação, essa solidariedade faz com que compreendamos tudo o que devemos aos nossos antepassados espirituais, aos médiuns gloriosos que têm semeado através do labor doloroso do gênio o que nós colhemos, o que outros colherão, melhor ainda no futuro. Esses pensamentos devem nos inspirar uma piedade reconhecida pelos mortos augustos que têm assegurado o progresso do mundo, como é o Allan Kardec. É graças a eles que a gente está estudando aqui. É graças a ele que Leon Denis escreveu isso. Como é Leon Denis a nos inspirar, a palavra dele está nos inspirando, está nos ajudando, está jogando a gente para cima. Essa é a mediunidade gloriosa dele. E a gente saber que não está sozinho. Nós vivemos nesses tempos perturbados. Parece que escreveu ontem de manhã. Nós vivemos nesses tempos perturbados, onde quase não se sentem essas coisas. Bem poucos entre os nossos contemporâneos elevam-se até esses cumes, do alto dos quais, como de um promontório, percebe-se o vasto oceano das idades, o fluxo e o refluxo harmonioso dos acontecimentos. Então ele está falando que no tempo dele as pessoas não davam atenção para isso, pelo tumulto. Imagine hoje. Está a mesma coisa, não mudou muito não. Mas esse é um processo de mudança. É o processo de arrumar a casa, que você desarruma tudo para fazer obra. Depois a casa fica limpinha, fica pintadinha. A igreja, que se tornou uma sociedade política, não soube aplicar às necessidades morais da humanidade essas verdades profundas e essas leis do invisível. A igreja ela nos deixou órfãos. Ela deixou de ser a grande mãe, porque ela não consegue responder a todas essas questões, a nos ajudar. Foi justamente nessa crise que acontece a doutrina espírita, justamente numa crise política. A França, vindo lá da Revolução Francesa, após Napoleão Bonaparte, na época de Kardec estava Napoleão III governando, os grandes filósofos materialistas, como Haeckel, como Augusto Comte e tantos outros, a quebra do Estado absoluto, o poder do rei, da monarquia. A revolução foi a queda do absolutismo. Nessa confusão toda, ninguém acreditava mais na igreja, aquela brigalhada danada. Vem a doutrina espírita para dar respostas ao ser humano, e está dando resposta até hoje para nós. Vocês estão cansados, com um cara de cansado, né? Está cansada? Pouquinho, mas está conseguindo prestar atenção? Nós estamos com 52 minutos, não, 56 minutos. Com 1 hora eu paro. Mas 4 minutos aguenta? Mas é 4 minutos para prestar atenção. A gente está fazendo a live de 1 hora só, no máximo, nossos estudos de 1 hora. Então os sacerdócios são impotentes para nos reabilitar, pois eles próprios esqueceram as palavras sagradas da antiga sabedoria. Só falta isso para enterrar o livro. E o segredo dos mistérios, a igreja não sabia explicar. A gente veio preparar na doutrina espírita quando eu quis saber sobre meu pai que desencarnou. O irmão da minha mãe, meu tio, era padre, mas não respondia aos meus questionamentos. A igreja não tem como consolar. Ele está no céu. Ele está no inferno. Deus quis. Peraí, Deus quis? Por que Deus quis? Como assim? Não tem hoje ainda explicações para certas perguntas. Não tem. E retiraram. Mas tinha. No cristianismo primitivo. Na igreja não. A ciência moderna deteriorou-se até agora no materialismo e no positivismo experimental.
se vê hoje aí brigando, mas a ciência, tem uns bobões aí falando em nome da ciência, não sabe nem o que é a ciência. A ciência se tornou materialista. Na verdade, é a criação de Deus. A universalidade, ou a universidade, não sabe distribuir através da voz dos seus mestres um ensino regenerador que tempera as almas e a prepara para as grandes lutas da vida. Nem as universidades têm como preparar o homem para a vida. As sociedades secretas, elas também perderam o sentido das tradições que justificavam sua existência. Ainda praticam os ritos, mas a alma que as vivificava voou para outros céus. Que eram as sociedades secretas? Era que davam as respostas consoladoras e verdadeiras sobre a vida do homem. As sociedades secretas nada mais eram do que as casas espíritas sérias, que estudavam exatamente o que estamos estudando aqui, dando respostas para o homem, dando uma direção para a alma humana segura. Nós sabemos de onde viemos e para onde vamos, e o que estamos fazendo aqui, com a informação doutrinária. Último parágrafo. É tempo de que um novo sopro passe pelo mundo e devolva a vida a essas formas usadas. Quer dizer, vem a doutrina espírita, dá uma forma diferente, um sopro diferente a esses envoltórios ressequidos. Só a ciência e a revelação dos espíritos podem dar à humanidade a noção exata dos seus destinos. Somente a ciência, de novo, e a revelação dos espíritos pode dar à humanidade a noção exata dos seus destinos. Quando a gente estuda o materialismo, lá, a diferença de espiritualismo para o materialismo, que está lá na introdução do Livro dos Espíritos, é para a gente entender a sociedade que a gente vive, que é uma sociedade materialista, por isso que está sem rumo. E a doutrina espírita veio para dar um rumo a essa sociedade, já que as universidades e as igrejas não dão respostas. Respostas inteligentes, coerentes. Esse negócio de dizer que Deus quer, não dá para responder tudo. Realmente, Deus quer, mas tem um motivo. Tem um motivo. Tudo bem até aí? Agora, acabou de verdade. Um minutinho, último parágrafo. Na hora presente, um grande trabalho se efetua nesse sentido. Uma obra poderosa se elabora. O estudo constante e aprofundado do mundo invisível. Olha aí. O estudo constante e aprofundado do mundo invisível que vem nos dar essas respostas. Que também é o mundo das causas, será a grande fonte e o reservatório inesgotável, onde deveremos alimentar o pensamento e a vida. A mediunidade é a sua chave. Através desse estudo, a mediunidade é belíssima. Viu, Bruna? A mediunidade não é para ficar fazendo adivinhação. A mediunidade não é para ganhar dinheiro. A mediunidade nos mostra um caminho seguro. Então a mediunidade é a chave. Através desse estudo, o homem chegará à verdadeira ciência, à verdadeira crença, as que não se excluem uma outra, mas se unem para se fecundar. Ciência e religião, para se fecundar. Que não se excluem uma da outra, mas se unem para se fecundar. Através dele também uma comunhão mais íntima se estabelecerá entre os vivos e os mortos, e o auxílio mais abundante se emanarão dos espaços de nossa direção. Ó, a Dona Ivone fala que em 1914, 1913, tinha um grande médium, ela deu o nome, coronel, não sei de que, lá dos cantos. Ele falou, o doutor Bezerra falou através dele, que ia chegar à humanidade 2 aparelhos, era o rádio e a televisão. E os trabalhadores do grupo
botou o nome dele na caixinha, falou que ele estava obsidiado, mandou ele rezar mais. E que, falou mais, ele fez falou três coisas: rádio, a televisão, que não tinha ainda, e viria também o tempo em que os homens iam, através desses aparelhos que se derivariam daí, se comunicar com o mundo espiritual. Os dois primeiros já se concretizaram, a televisão, rádio, a televisão, e a gente está vendo a evolução da televisão, né? A sutileza. Daqui a pouco a gente vai falar com o mundo espiritual via satélite, né? Via rádio, Então olha essa relação. Daqui a pouco também, né, os planetas, os seres irão se comunicar, os mundos são solidários. Isso é uma questão de tempo. A última frase: o homem de amanhã saberá compreender e bendizer a vida, não temerá mais a morte. Ele realizará através dos seus esforços o reino de Deus, isto é, da paz e da justiça sobre a terra, e tendo chegado ao final da etapa, sua derradeira noite será luminosa e calma, como o ocaso das constelações na hora em que a aurora matinal começar a se desenhar no horizonte. Quer dizer, o ocaso é o fim. Assim como o fim da noite surge como a aurora matinal, o mundo espiritual será tão natural entre a gente que trará um grande progresso para a humanidade. E essa é a função da doutrina espírita. Fazer com que se compreenda essa relação e impulsionar o progresso moral da humanidade. O homem inventa um avião, mas faz com que ele cuspa a bomba. O homem inventa a energia atômica, que é muito boa, benéfica, mas faz uma bomba que destrói o mundo inteiro. E por aí vai. Então, a hora que moralizar a ciência, ela terá única e exclusivamente um fim útil para o progresso da humanidade. Gostaram do livro No Invisível? Muito bom, né? Terminamos então. Pô, dá vontade de estudar esse capítulo de novo, esse último aqui, devagarzinho, né? De tão bom que ele é. Mas estudem, leiam em casa. Próxima semana, vamos tirar umas férias? Estudar mais não? Vamos tirar umas férias, sim, do No Invisível. Vamos estudar o problema do ser. Semana que vem, vamos iniciar o problema do ser do destino que está ali. Era o problema do ser do destino da dor, agora o problema do ser do destino. Também eu peço vocês comprarem um livro, tem que acompanhar, porque é de muita leitura. Tem ali. A gente vai fazer sempre aqui de 1 hora o estudo, tá bom? É porque vocês já assistiram a outra reunião, estão um pouquinho cansados. Vamos terminar então com a prece? Ô Xuxinha, tudo bem, Xuxinha? Dormiu bem? Então vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, muito obrigado pela manhã de estudos em nossa casa de amor. Muito obrigado, Leon Denis, por essa obra grandiosa que nos fez entender melhor, um pouco mais, sobre a mediunidade, sobre nós mesmos. Muito obrigado, Mestre Denis, querido amigo. Muito obrigado do fundo dos nossos corações, te agradecemos. Agradecemos a Allan Kardec. Que possamos nós dar continuidade à divulgação dessa doutrina que liberta, divulgação da mediunidade utilizada corretamente, com elevação, com a inspiração dos bons espíritos, e levando assim o despertar de irmãos nossos que nos ouvem à distância, que nos ouvem aqui, para essa faculdade da alma, para esse instrumento que é a mediunidade que todos possuímos, que serve para a nossa elevação moral, para o nosso crescimento, para o crescimento moral da humanidade. Muito obrigado, amigos queridos. Muito obrigado por hoje sairmos daqui entendendo que não estamos sós, que estamos sendo inspirados constantemente por esses gênios que um dia foram homens na Terra
inspirados por Ti, Jesus, por Deus, pelos bons espíritos. Muito obrigado. Que Deus abençoe a nossa casa, que Deus abençoe os nossos propósitos, a nossa mediunidade, e que possamos prosseguir sempre com Jesus e com Kardec. Em nome dos guias aqui presentes, em nome do nosso Leon Denis, em nome de Allan Kardec, do Altivo, da coluna de espíritos que nos dirige nessa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, encerramos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.